Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do nosso Brasil. Neste dia, todos nós, católicos desta nação, nos reunimos para pedir a intercessão da Virgem Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, por todos nós, por este país, por esta nação, por este povo, para que todos vivamos com alegria nossa identidade de fé, para que o povo brasileiro não renegue suas origens e os seus princípios recebidos pela fé, que o povo brasileiro nunca se esqueça de que sua identidade está profundamente marcada pela fé católica que foi anunciada, semeada nessas terras e, desde o início, com a presença materna da Virgem Maria. Que ao lembrarmos nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, tenhamos esse sentimento de agradecer ao Senhor, porque nós recebemos a graça da fé, a alegria do Evangelho, a abundância dos dons de Deus, como aquela abundância de vinho, que para nós também seja abundante a graça do Senhor, para vivermos com fidelidade a nossa fé, fazendo o que Maria disse: fazei o que Ele vos disser, o que Jesus disser. É assim que somos chamados a viver. Nosso coração, portanto, se alegra em sabermos que estamos protegidos, conduzidos, guiados por Maria, Mãe de Jesus, nosso Salvador, e também nossa Mãe, por vontade do próprio Jesus. E como ela é Mãe solícita, atenta, sempre disponível para atender, socorrer e se antecipar às necessidades dos seus filhos e filhas. E por isso nós podemos sempre a ela recorrer. Nós ouvimos o Evangelho que narra o início dos sinais de Jesus, como está escrito. Este foi o início dos sinais de Jesus. Portanto, precisamos meditar o Evangelho dentro deste ambiente de sinais. E um sinal, ele deve ser visto para além do próprio acontecimento. O acontecimento é um sinal, portanto, tem uma mensagem profunda e ampla para transmitir. E realmente, aquele acontecimento das bodas de Caná é um sinal, porque nos ensina muito sobre Jesus Cristo em nossa vida e nos ensina sobre a presença de Maria. Vamos meditar um pouco sobre esta presença, porque o Evangelho começa assim: houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente. Tudo que acontece depois dependerá desta presença. A mãe de Jesus estava presente e Jesus também tinha sido convidado com seus discípulos. Então nós temos uma presença naquele casamento de Maria, a mãe de Jesus mesmo e dos seus discípulos. Podemos dizer, a igreja inteira está ali naquela celebração festiva. A igreja presente na sua cabeça, que é Cristo, no seu membro mais eminente, que é a Virgem Santíssima, e nos discípulos de Jesus. Essa presença de Maria significa a presença da igreja. E é muito importante, meus irmãos e irmãs, que nós assumamos também essa dimensão de presença. É importante, com simplicidade, com humildade, com discrição, como fermento na massa, como luz, como uma semente, como o Senhor gostava de usar essas expressões, como sal, que a nossa fé esteja presente neste país, que nós não aceitemos ficar ausentes, ser colocados de lado. Nós não nos impomos, mas é importante esta presença da fé, porque esta nação
precisa do Evangelho, precisa da fé. E ali estavam presentes Maria, a mãe de Jesus, o próprio Jesus e os discípulos de Jesus. E nós também queremos estar presentes, atuantes, dando testemunho de fé junto com Maria e com Jesus, porque nós cremos como aqueles discípulos creram nele, depois que ele manifestou a sua glória, e nós cremos em Jesus Cristo e queremos manifestar isso. Mas pensemos na presença de Maria. É sempre encantadora esta expressão, como essa informação. Aliás, não é uma simples informação. Diz, a mãe de Jesus estava presente. E mudou tudo naquele casamento. Porque ela estava presente como uma mãe solícita, atenta, discreta, que não cria constrangimento para os noivos, mas ela chama o seu filho para dizer, eles não têm mais vinho. E esta presença, portanto, transforma aquela festa em um risco grande de decepção, de tristeza. Aliás, na Sagrada Escritura, o vinho é símbolo da própria alegria e do Espírito Santo. Portanto, tem uma ausência de alegria quando falta o vinho. Mas depois da intervenção de Maria, nós temos o vinho em abundância, para significar a alegria em abundância, os dons. Espírito Santo que vai ser derramado sobre a igreja em abundância, já está significado neste sinal que nosso Senhor realiza. A alegria em abundância. Isso aconteceu por causa da intervenção de Nossa Senhora. Isso mostra, meus irmãos e irmãs, como é importante a presença. É bom que nós possamos dizer, Maria está presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. E podemos dizer, Maria está presente no nosso país. E por isso nós nos enchemos de confiança. Porque o outro aspecto desta liturgia da palavra é exatamente essa experiência de confiança. Nós não desanimamos, não nos amedrontamos, porque temos essa visão. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela deu à luz o Filho que governa o mundo, e aquele que tudo governa é Jesus Cristo. Mas tem um outro sinal, um dragão cor de fogo, um dragão que vem, que é a antiga serpente, para perseguir a mulher, como nós ouvimos. Nós também pensamos muitas vezes nestas forças do mundo, neste poder que se opõe ao Evangelho, mas nós não deveremos sentir medo, exatamente por esta confiança na presença de Maria. A primeira leitura fala de uma rainha, a rainha Esther. É uma mulher judia que casou com um rei pagão e ela se tornou, portanto, rainha. O rei tinha feito um decreto, só para entendermos como é importante essa figura de Esther e porque nós a lemos como um símbolo, como uma imagem de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. O rei decretou que qualquer um que se apresentasse diante dele, sem ser convocado por ele, deveria ser morto. Isso incluía a rainha. Então a rainha não podia se apresentar diante dele, sem que ela fosse convocada por ele. Mas tinha uma grande ameaça contra o povo. A rainha Esther se despojou de suas vestes de rainha, se vestiu com veste de penitência, fez um longo jejum e uma grande oração. Aí começa a parte que nós acabamos de ouvir. Esther revestiu-se com vestes de rainha, que ela era rainha. Mas por que diz assim? Porque por um tempo ela tinha tirado essas vestes de rainha e tinha feito jejum e oração para se apresentar diante do rei. E assim, meus irmãos e irmãs, ela se torna este sinal. Não porque Maria se apresenta diante de um rei ameaçador. Não, Jesus, o filho de Maria, não tem nada deste rei tirano.
Ao contrário, ele é a fonte de toda bondade e de toda ternura. Mas por que ele é símbolo de Maria? Porque nós a lemos pensando em Nossa Senhora, porque ela se apresenta diante do rei, e o rei, por causa da sua oração e do seu jejum, lhe mostra o seu cetro, e assim, sinal de benevolência, e ele faz uma promessa: ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida, disse o rei à rainha Ester. E agora vem o pedido desta rainha: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, se for do teu agrado, concede minha vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. É esse o desejo desta rainha, a vida do seu povo. É esse o desejo de Nossa Senhora, a vida do seu povo. E é assim que a Virgem Santíssima sempre intervém. Ela esteve presente, como nas bodas de Caná. Ela pede não para um benefício pessoal, mas em favor dos outros. Ela esteve presente quando tinha escassez de peixe. E naquele sofrimento dos pescadores, acontece aqui em nossas terras o que aconteceu nas bodas de Caná. Naquele momento ela disse: eles não têm mais vinho. Ali se poderia dizer: eles não têm peixe, e poderão sofrer por causa disso. E depois que encontraram aquela pequena imagem quebrada, jogada fora exatamente porque era quebrada, ali teve uma abundância, uma pescaria abundante, para dizer que essa presença de Nossa Senhora traz essa abundância. A vida do meu povo, eis o meu desejo. É esse também o desejo de Nossa Senhora. Mas ali se manifesta exatamente aquela confiança que a rainha Ester tem em Deus. Ela não confia no rei, ela confia em Deus. E por isso, antes de se apresentar ao rei, ela faz oração e jejum. Maria Santíssima não se apresenta diante de um rei ameaçador, como eu disse, mas diante de seu filho, e a sua confiança é bem motivada, e ela se apresenta para dizer: eles não têm mais vinho. E se desenvolve um evangelho, um acontecimento, todo marcado por esta atitude de confiança. Porque mesmo quando o seu filho diz: minha hora ainda não chegou, ela continua confiando, e diz aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. E estes também confiam, porque quando nosso Senhor diz: enchei as talhas de água, eles obedecem, confiando no Senhor. E mais surpreendentemente ainda, quando nosso Senhor diz: agora tirai e levai ao mestre-sala, eles levaram, confiaram no Senhor. Aqueles que estavam servindo não sabiam que estavam levando vinho, porque eles tinham colocado água. Então poderia passar, inclusive, por algum momento de constrangimento, de alguém pedir vinho, e o que tinha para oferecer? Água. Eles colocaram água. E foi isso que o Senhor mandou eles levarem. E eles confiaram e levaram. A liturgia de hoje, meus irmãos e irmãs, pode ser vista nessa perspectiva dessa confiança. Confiemos. Não é uma confiança cega, sem fundamento, sem sentido. Não, é uma confiança exatamente porque nós sabemos como Deus nos trata. É uma confiança bem fundada na fidelidade de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus. É uma confiança bem fundada na proteção da Virgem Maria e numa presença de Nossa Senhora. Ela diz: eu estou aqui, eu estou presente. É quase como se respondesse à chamada dizendo: presente. Começou quando ela, tendo sido convocada por Deus para uma missão, a de ser mãe do nosso Salvador, ela diz: eis-me aqui, como se dissesse presente. Sabe que na escola vai fazer chamada, diz o nome da criança, e a criança diz presente. Assim Nossa Senhora, o anjo disse o nome e ela diz presente, estou aqui. Eis-me aqui.
E daquele momento em diante, ela estará sempre presente, unida a seu filho. Foi assim que ela apresentou o menino Jesus aos pastores. Foi assim que os santos reis encontraram Maria, o menino com Maria, sua mãe. Foi assim que ela acompanhou Jesus no início da sua missão. Este foi o início dos sinais de Jesus, nós ouvimos no Evangelho, e durante toda a sua missão, foi assim que ela esteve presente aos pés da cruz. Nunca esteve ausente, Maria, na vida de Jesus e na vida da igreja. Foi assim que ela esteve presente no dia de Pentecostes. Estava lá, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, rezando com os outros discípulos. E foi assim que ela sempre esteve presente, como esteve presente aqui no início da nossa história, no início da evangelização do povo brasileiro. E tantos outros momentos nós encontramos. E como é bom sabermos que Maria esteve presente em vários momentos de nossa vida, de nossa história. É muito bonito ver como nós, católicos, temos essa experiência e podemos testemunhar, de termos sentido Maria presente em nossa vida, em algum momento da nossa história, em algum acontecimento. Ela não está ausente, ela está presente. E isso nos enche de alegria e confiança, tirando-nos o temor, porque nós temos uma mãe que nos protege, que estende sua mão sobre nós, que se antecipa às nossas necessidades, que pede em nosso favor ao seu Filho, único Redentor e Salvador da humanidade. É a Ele que ela apresenta as necessidades da humanidade inteira. E diz como a rainha Esther: eis o meu desejo, a vida do meu povo. O que Maria quer é o que Jesus também quer. Maria quer a vida digna, justa, a vida em abundância do seu povo. E nós somos alegres por nos considerarmos povo de Nossa Senhora, filhos de Maria, devotos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.